apoio. Gratitude Engenharia. Inspirar vidas. Transformar histórias. A questão toda do Tassiano é a seguinte: o Tassiano aqui ele é um patinho feio, tá? Só que os técnicos, e ele volta na metade do ano passado e o Roger pede para ficar com ele, gostam do Tassiano porque o Tassiano ele joga em todas. O Tassiano joga como segundo do meio campo, pode jogar como primeiro dependendo do sistema, mas mais um segundo, joga como meia, joga como lateral direito, tá jogando como lateral direito. Agora o Grêmio teve problemas com seus laterais novos, o João Pedro chegou depois de muito tempo, o João Pedro que era aí do Bahia, chegou depois de muito tempo sem jogar uma partida de futebol, 7, 8 meses, e enquanto o Fábio estava em recuperação, o Fábio, irmão do Rafael lá do Botafogo, o Tassiano é o que estava jogando. Final de semana o João Pedro estava suspenso, o Fábio se machucou, o Tassiano foi lateral direito, mas ele pode ser extrema pela direita, ele pode ser meia central, ele vem para o Grêmio do futebol mineiro, do Boa Esporte, ele vem como meia central, né? E era uma aposta, o Dorival tinha indicado, o Dorival tinha levado ele para o Santos e aprovado a contratação dele no Santos. Só que aqui a torcida implica com ele, porque isso prejudica muito o Tassiano, porque o cara que joga em todas acaba não jogando em nenhuma. Ele é útil para o time, mas individualmente é ruim para ele. É um cara de força, é um cara de qualidade, é um cara que chega na frente, tem entrada na área, mas a torcida tem ranço com alguns jogadores aqui, e um desses jogadores é o Tassiano. E aqui ele vai ser reserva. O Grêmio está jogando numa ideia em que ele tem 2 volantes que saem de trás, que são muito móveis, o PP e o Carvalho, que é um uruguaio, o PP é aquele do Flamengo, do Cuiabá, e 3 meias de movimentação. O Vina, que vocês conhecem bem, o Cristaldo, que é um jogador que veio do Huracan da Argentina, e o Bitelo. Então esses 3 meias trocam de posição a todo tempo. Não tem espaço para o Tassiano, entendeu? Porque o Renato, quando troca um dos volantes, ele coloca ou o Vila Sante, que é o mais marcador, ou o Thiago Santos, que é um cabeça de área, um camisa 5. Então o Tassiano ele joga na lateral, ele quebra galho, quando o time reserva ele joga. E ele vê na perspectiva do Bahia, acredito eu, a chance de chegar com protagonismo, porque ele foi protagonista no Bahia. Ele foi destaque do time do Bahia campeão da Copa do Nordeste antes de ir para a Turquia. Você sabe, por exemplo, ou por aí, do que você ouve, se há uma satisfação dele, Tassiano, em ser esse Coringa, se ele preferia ficar fixo, jogar na posição dele, ou se ele está satisfeito em ajudar, independentemente da posição. Porque o jogador às vezes tem muito isso. Não, eu quero ajudar, mas lá dentro o cara quer jogar na posição dele, né? E aí eu não sei se há uma satisfação. E como no Bahia ele jogou na posição dele, em todo o tempo que ele esteve aqui, ele nunca foi improvisado, eu imagino que isso possa pesar para ele também. Claro. Não, ele já disse em entrevista, quando ele voltou, que ele tinha a posição dele, que ele ajudava, e ele admitiu que isso também prejudica um pouco ele, né? Que a torcida, na entrevista de apresentação dele aqui, quando ele voltou da Turquia, que a torcida implicava com ele muito também por isso, dele estar jogando em várias posições, né? E aí ele não consegue se firmar e não tem sequência, porque joga um dia de lateral, um dia de extremo, outro dia de meia. E, enfim, é algo que incomoda o Tassiano. E acho que incomoda qualquer jogador, porque o jogador quer estar jogando, quer estar em campo e quer ter protagonismo, né? Mas nessa rotação que ele faz, ele não consegue ter protagonismo, ele não consegue se afirmar. Então vejo que o Bahia, que está num processo novo, numa construção nova, e é um ambiente diferente, longe desse ranço que tem aqui contra ele, né? Eu acho que na cabeça dele, é uma leitura que eu faço, não é informação, na cabeça dele é uma grande oportunidade. Até porque ele vai chegar num lugar em que ele vai chegar acolhido, né? A torcida tem boa memória do Tassiano. A passagem dele por aí foi muito boa. Eu não sei se eu posso estar errado, mas a saída dele coincide muito com uma queda técnica do Bahia, né? Naquela metade de ano. Sim. Bem, assim, meu ponto é que assim, eu acho muito difícil que ele chegue aqui. Os pontos positivos, concordo totalmente com o Leonardo. E em relação a uma mudança de ar num lugar onde ele vai estar acolhido e sem ranço. Mas ele não chega aqui para ser titular. Eu acho que o perfil dele, apesar da idade ser superior, por exemplo, a do Juba, mas é um perfil muito parecido. É um cara que vai ter que encontrar, ou vão ter que encontrar um lugar para ele no time, se ele estiver atropelando, né? Ou ele vai ter que encontrar esse lugar num esquema que já estaria em tese ali montado. Ele hoje, qualquer posição, ele não chegaria para ser titular, ele chegaria para brigar pela posição. Qualquer uma que ele vem ainda mais com o Cauli fazendo boas partidas, né? Com a contratação de Iago, com
E se o Bahia mudar de esquema e jogar com um terceiro meia, talvez ali ele consiga ter uma briga melhor com o Daniel, por exemplo. Não sei se o Leonardo concorda. Sim, eu vejo sim. Mas eu vejo que o Tassiano encontrou o lugar dele no campo, no Bahia. Porque como ele vem do Boa Esporte para ser meia, muitas vezes jogou de meia, jogou de extrema pela direita, o Grêmio historicamente, desde 2015, quando o Roger assume no lugar do Filipão, vem jogando num 4-2-3-1, e ele era sempre um dos três ali, dessa linha de três. Mas eu acho que no Bahia ele encontrou o lugar vindo de trás, jogando como um volante que conecta as duas áreas. Ele tem força física, ele tem bom manejo de bola, porque é um meia de origem, né? Tem infiltração na área, ele é um cara de gol, ele é um cara de arremate, ele tem gol de cabeça, ele tem gol de fora da área, ele tem gol entrando na área. Eu acho que ele encontrou o lugar dele no campo nessa passagem pelo Bahia, porque na Turquia também ele jogava nessa função, né? E aqui no Grêmio ele é pouco usado nessa função, porque o Grêmio usa muito... agora o Renato está usando essa ideia dos dois volantes que partem de trás, que são meio campistas, a gente nem gosta de chamar de volante, meio campista, jogadores híbridos, né? Mas nessa função que hoje tem Carbajo e PP, ele não foi usado. E se tu fores ver, a trajetória do Tassiano é parecida com a do PP, eles começam como meia e passam a jogar numa faixa mais recuada do campo, construindo desde trás. Diante de tudo que você está falando, dessa falta de protagonismo dele ser uma espécie de Severino, né, oficial do Grêmio, quebra-galho em todas as posições, não parece um jogador assim tão essencial para o futuro do Grêmio nessa temporada. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Ai! Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Galera dando like aí, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Tô sentilizado, papá! Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Simbora, Darinho! Dá o dedo do like aí!